região sul do Brasil. Assim como a cultura, a região sul possui uma gastronomia muito diversificada, graças à chegada dos europeus, à presença dos índios, escravos e povos de outras culturas. Os italianos, por exemplo, ao fundarem suas colônias, trouxeram a polenta, as massas, o vinho e outras comidas. Já os alemães, ao se instalarem no sul do país, trouxeram consigo na culinária as batatas, joelho de porco, cerveja, etc. A culinária sulista adquiriu uma característica diferenciada devido ao seu clima, frio, semelhante ao europeu, abrigando vários imigrantes que se instalaram nos seguintes estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São comuns alguns pratos típicos, como o churrasco, arroz carreteiro, a cuca e bebidas muito populares, como o chimarrão e tererê. A vegetação é propícia para a produção de ingredientes típicos, como o pinhão, que é utilizado nos molhos e doces, além da típica erva mate, que é responsável pela produção do chimarrão. A região sul recebeu forte influência dos países com que faz fronteira, sendo o churrasco uma das principais derivações dessa aproximação. Pratos típicos paranaenses. A cultura gastronômica paranaense foi influenciada pela cultura indígena. Sementes, frutas e raízes marcam muito a gastronomia desse estado. Farofa de pinhão. O pinhão é uma semente típica da região, que vem da araucária, árvore símbolo do estado, encontrado principalmente na época de frio. Barreado. O barreado é um prato típico do litoral paranaense, sendo o mais tradicional do estado. Consiste em uma ou mais carne bovina de segunda, temperada e cozida até desmanchar. Após isso, é acrescentada farinha de mandioca, até receber a consistência que dá nome ao prato. É servido com arroz e banana da terra fatiada. Carneiro no buraco. Consiste na preparação da carne dentro de buracos em cima de brasas. Normalmente é consumido com arroz, pirão e alguns outros acompanhamentos. Comidas típicas de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma forte cultura europeia, predominantemente alemã, italiana, austríaca, portuguesa, dentre algumas outras. Possui uma gastronomia bastante rica e diversa, baseada no consumo de frutos do mar, caldo e ensopado. Cuca. A cuca é um bolo de tabuleiro semelhante ao tradicional alemão. É tradicional das regiões brasileiras colonizadas por europeus. Comidas e pratos típicos de gaúchos. A culinária do Rio Grande do Sul tem como tradição a carne de charque, o churrasco e as influências sofridas pela imigração italiana no Brasil e alemã, ocorrida durante o século XIX. Chimarrão. Um dos símbolos dos gaúchos é o chimarrão, que é consumido pelas pessoas diariamente em diversos lugares. É o chá da erva mate quente que é colocado em um cuia e dividido entre amigos e familiares. Arroz carreteiro. O arroz carreteiro é um prato que teve origem no Rio Grande do Sul, através de mercadores que transportavam cargas pelas regiões em carretas. Como as viagens eram longas, a carne de charque era ideal para a refeição dos carreteiros. A receita foi levada para outras regiões do Brasil, onde adquiriu nomes como Maria Isabel. Locais e festividades do Sul. Oktoberfest. O Oktoberfest de Blumenau é um festival de tradições germânicas que ocorre na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, durante o mês de outubro. Ela é uma das celebrações que surgiu no mundo, similar ao Oktoberfest de Munique, na Alemanha. Cerca de 400 mil pessoas visitam o município durante 12 dias para vivenciar um pouco da cultura e das tradições herdadas dos colonizadores alemães. Café colonial. O café colonial é uma refeição típica que recebeu influências europeias, principalmente germânica e eslava. Apesar do nome, o café colonial não tem a finalidade exclusiva de ser um café da manhã, podendo ser consumido a qualquer hora do dia. Constitui-se de uma mesa farta de massas com pães variados, principalmente caseiro, bolo, torta, além de alimentos como manteigas, queijos, presuntos, embutidos, carne, dentre muitas outras variedades, acompanhados de bebida como leite, café, chocolate quente e até mesmo vinho. Aspectos materiais. A cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Fazem parte dos elementos materiais da culinária do Sul as comidas típicas, como o chimarrão, o vinho, o barreado, o carneiro no buraco, dentre muitas outras. E os instrumentos, no qual são utilizados para a produção desses alimentos, como a cuia, onde é consumido o chimarrão. Aspectos imateriais. A cultura imaterial está relacionada aos elementos abstratos, como hábitos e rituais, além das festas e celebrações. Fazem parte da cultura imaterial sulista as festas e comemorações feitas, como, por exemplo, a Festa Nacional do Carneiro no Buraco,
a Festa Nacional do Marreco, a Festa Nacional do Chimarrão, entre outros. Também pode ser citado outros elementos, como a simbologia que há no consumo de certos alimentos, como o barreado, por exemplo, que representa alegria, fartura e festa. Tanto o clima, os imigrantes e os povos indígenas da região tiveram grande influência da culinária sulista, além dos países próximos à fronteira. Sua grande diferença das demais é notória, visto que até mesmo a forma de preparo dos alimentos é feita de maneira diferenciada das demais regiões. Os ingredientes na comida são, em sua maior parte, não tão notórios nas outras regiões e não ganham papéis tão importantes quanto no sul. O significado também dado a certos pratos e bebidas é tamanho ao ponto de existirem diversos festivais dedicados a eles. A erva mate usada no chimarrão é extremamente importante na região, e o próprio chimarrão é uma das bebidas mais famosas e conhecidas do sul. Com a grande diferença das demais regiões, o sul é vista com destaque e mostra-se, a certa forma, desconectada em questão cultural do resto do país. De toda maneira, ela é uma excelente representação da grande diversidade cultural existente no país. A tolerância e o respeito por todos os diferenciados tipos de costume existentes no Brasil devem ser mantidos. O grupo é composto por Lara Emily Soares, Esté Almeida Cauper, Flávio Ferreira Silva, Nilson Pantoja de Araújo e Caroline Pimenta Torres. Obrigada pela atenção e veja agora um vídeo com mais detalhes de como se prepara a cuca, a típica comida sulista. Preparação da cuca. Você vai precisar de uma colher de sopa de fermento biológico seco, 5 colheres de sopa de manteiga, uma colher de chá de sal, 3 ovos inteiros, 4 xícaras de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite e goiabada fatiada. Em uma vasilha você vai colocar uma xícara de leite, uma xícara de açúcar e uma colher de sopa de fermento biológico. E você vai misturar bem até que o fermento dissolva completamente. Depois de misturado, você vai colocar os 3 ovos, uma colher de chá de sal e você vai acrescentar metade do trigo. E vai misturar bem para o trigo dissolver. Depois de batido, você vai acrescentar mais trigo e colocar metade da manteiga. Comece a bater a massa novamente até que fique tudo dissolvido. Depois você vai acrescentar a última parte do trigo e misturar bem. Depois de batido, você vai acrescentar também mais manteiga e a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. Depois de tudo batido, você vai colocar a massa em uma forma de pão de forma e elas têm que estar untadas com manteiga e trigo. E depois você vai espalhar a massa. Se você tiver dificuldade, você pode molhar a costa da colher na água, para ficar melhor de espalhar. Para fazer a farofa, você vai precisar de 1,5 xícaras de trigo, uma colher de sopa de canela, uma xícara de açúcar e 5 colheres de manteiga. Numa vasilha, você vai colocar o trigo, o açúcar e a canela. Depois da canela, você vai acrescentar a manteiga e vai misturar tudo com a mão até formar uma mistura homogênea. Depois, quando tiver tudo misturado, você vai colocar na geladeira e vai pegar a massa que estava descansando e vai espetar as goiabadas. Quando tiver todas as goiabadas espetadas, você vai pegar a farofa e vai apertar na mão e vai quebrando em cima da cuca para ficar uns pedaços bem grosseiros. Depois você vai levar ao forno por mais ou menos 45 a 50 minutos. E o forno não precisa estar pré-aquecido. Por último, a cuca vai ficar assim e você pode servir para os seus familiares.